Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Se não me falha a memória, nossa terceira aula, né, sobre homilética. Tivemos duas aulas, falamos sobre o conceito de homilética, né, sobre o que se trata de fato. Eu vou só colocar no mudo aqui a chamada de vocês. Não é duas, não? E, acho que sim. Acho que sim. Ó, eu coloquei no mudo aqui, tá? Todos vocês aí, só para evitar o ruído, tá? Aí no vídeo de vocês. Mas querendo participar, que é isso? Só dá um sinalzinho aí, ativa o áudio de vocês e vocês entram aqui com a participação, tá bom, queridos? Então, só desativei aqui, mas vocês têm um controle aí também e podem estar ativando o microfone em qualquer hora, tá? Então vamos lá, para a gente dar continuidade no que nós paramos. Nós paramos na aula passada, na semana passada, né? Aqui na vida espiritual, no caso do pregador, né? A vida espiritual daquele que é o ministrante, daquele que expõe a palavra de Deus, tá? E aí nós falamos que o pregador deve se dirigir, né, a Deus e transmite ao ouvinte. A mensagem levando a Deus, né, baseando em três passagens da vida de Pedro, que nós pegamos aqui. Então, o pregador deve ser aquele que esteve com Deus, esteve com Jesus, aquele que fala de Jesus e aquele que fala, aliás, fala como Jesus e aquele que fala de Jesus. Só para estar pegando aí a última falazinha do final da aula passada, tá? E aí a continuidade aqui, ó, a gente está no slide, tá? A proclamação do Evangelho, vou até subir um pouquinho aqui, ó, para vocês, vou aumentar aqui também, para ver se eu fico melhor ainda mais para vocês. Então, bora lá, aqui, ó. A proclamação do Evangelho é trazer boas novas da salvação, apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Então, a finalidade da pregação, da exposição, né? É isso aqui, ó. Tá? Apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. A gente vai ver aqui, inclusive, parecem coisas bem óbvias, né? Porém, a gente percebe que na prática, muitas vezes isso não está sendo feito, né, por aqueles que têm a oportunidade de falar em público, de ter o microfone na sua mão e falar lá diante da igreja, né? Então a gente precisa aí voltar ao óbvio. Então, continuando aqui a leitura. Ó. Para isso é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com Cristo, conhecer a Cristo de forma especial e, além de ser convertido, ter a certeza de uma chamada, né, de uma missão específica para o ministério da palavra, o que só é possível com aquele que de fato esteve com Jesus. Então, assim, não tem como, né, alguém permanecer no ministério, tá certo, da palavra, né, ser o pregador e ele não tiver essas características, tá? Então, assim, não quer dizer que uma pessoa ela fala bem, ela consegue se expressar, é evidência que essa pessoa, e isso só é suficiente para que essa pessoa possa ser reconhecido como um pregador do Evangelho. Todo cristão, todo discípulo de Cristo, sem exceção, é chamado para compartilhar o Evangelho, né, com os pecadores, enfim. Mas, especificamente, a Bíblia nos deixa claro que tem pessoas que foram escolhidas para o ofício da pregação, tá? No sentido mais oficial da palavra, né? Eclesiasticamente falando, pessoas que foram e são reconhecidas como aqueles que transmitem a palavra de Deus, tá? Aqueles que têm uma mensagem de Deus, né? E conduz o rebanho de Deus local.
E aí a gente precisa entender que essas pessoas, elas precisam ter características lá que a Bíblia, ela pontua, porque, infelizmente, amados, nós temos no nosso país muitas, eu posso até dizer a maioria das denominações, que elas não se importam muito com a capacitação, com a preparação, né, no aspecto humano, eu estou dizendo, porque aí tem essas questões, né? A gente tem uma ala dos evangélicos que acham que não é necessário nenhum tipo de preparação humana, né, para desenvolver o ministério da palavra, que Deus, o Espírito Santo, se encarrega de tudo e nós não temos parcela nenhuma de responsabilidade. Eu não lembro se foi com vocês que eu falei na semana passada, né, que a gente está falando de algumas coisas até que tem ligação de alguma maneira, digo outras turmas e outras matérias, né? Discipulado e tal, necessidade de crescimento, amadurecimento, então às vezes eu não lembro exatamente se eu pontuei isso com vocês. Que assim, eu não confiaria em entregar a minha vida, por exemplo, se precisasse fazer um transplante de coração, certo? Eu não entregar a minha vida para uma pessoa que não é especialista, que não é perito, né? Em cirurgia do coração. Eu falei isso para vocês? Foi com vocês que eu dei esse exemplo ou não? Foi? Então tá ótimo. Então já está passado aí o que eu penso, né, do pregador. Ele precisa ser um perito, né? Ele precisa ser uma pessoa preparada, ele precisa ser uma pessoa que saiba exatamente o que está fazendo, o que está manuseando, né? É o 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha só, né? Tem que ser de fato uma pessoa perita, tem que ser uma pessoa que ela busque naquilo que é a sua parcela, né, humana de responsabilidade, busque o aperfeiçoamento. O Deus dá o dom. Os dons não são dados prontos. Os dons, eles são desenvolvidos. Tá certo? Né? A gente vê, inclusive, Jesus falando de uma parábola lá, de granjear, né? Deu lá para um talento, para outro 2 talentos, para outro 5 talentos e tal, e a gente vê que um enterrou, e os outros 2 lá, eles granjearam mais, né? Ou seja, eles acrescentaram, né, aquilo que receberam de Deus, né? Então, a gente entende que há essa parcela humana de responsabilidade. E é lógico, Deus, com a sua graça, é que nos possibilita sermos aperfeiçoados, tá? Então, há esses dois aspectos, essa dinâmica, né, que a gente entende. Então, partindo aqui para o próximo slide, ó, características de um pregador, tá vendo esses 2 quadros aqui que eu fiz, ó? Então, sob o ponto de vista espiritual, no canto esquerdo aqui para vocês, né? E sob o ponto de vista técnico. Então, olha só, sob o ponto de vista espiritual, o pregador precisa ser chamado para a obra, precisa ser ordenado, né? Não é a pessoa que se introduz, não é a pessoa que se oferece, não é a pessoa que diz eu vou, né? É Deus que fala vem, então é um chamado de Deus específico. Muitos querem essa função porque muitas vezes vem um lado de glamour, um lado de destaque, né? De fato, a pessoa está no destaque, o pregador, né? E é tido por muitos, às vezes, como mais espiritual, talvez uma pessoa que Deus tem um olhar específico, né? Diferenciado. Então, esses enganos e essas ilusões faz com que as pessoas, às vezes, desejem, né, alguns dons e algumas funções no corpo de Cristo, mas se elas não foram chamadas, se sendo vocacionado, chamado, o negócio é difícil, imagina só se não foi, né? Tem um pastor aí já falecido, mas ele dizia o seguinte: tem gente que foi ungida por Deus e tem gente que foi lambuzada pelo óleo, né? Então, ele só foi assim lambuzada, só foi melada pelo óleo, e outros foram ungidos por Deus, né? E uns foram chamados e outros se intrometeram. Também tem essas falas irônicas e tal, de brincadeira, mas é uma verdade, é uma realidade, né? Então, primeira coisa, precisa ser chamado. Mateus 28 e 19, né? Jesus chama os seus discípulos, aqueles 12 lá, especificamente, para pregarem o Evangelho, tá? Aqui, ó, na segunda linha aqui, ó, precisa conhecer a Deus. Atos capítulo 4, versículos de número 13.
É interessante esse texto aqui, eu quero ler com você, se não me lembro aqui de memória, me fugiu da mente, então vou recorrer aqui. Ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então precisa conhecer Deus. Quem prega precisa, de fato, ter um relacionamento pessoal com Deus. Como que eu vou falar de uma pessoa se eu não a conheço na intimidade, se eu não a conheço a fundo, né? Se eu não a conheço as suas características, as suas virtudes, como eu posso falar de Cristo, como eu posso falar de Deus, se eu não conheço na relação? Então é uma coisa também que não pode ser aceito, né? Ou seja, uma pessoa que pregue o Evangelho, que seja um pregador, mas ele de fato não sabe, não conhece, né? Aí o caráter de Deus, a pessoa de Deus, enfim. Terceira linha aqui, ó, ter uma mensagem. Atos, capítulo de número 5, né? Versículos de número 20, ó. Então, capítulo 5, verso 20 de Atos, diz o seguinte: ide, apresentados no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então precisa ter uma mensagem, tá certo? Fala, André, mas calma aí, é um negócio muito estranho, né? Como que uma pessoa ela vai pregar e não vai pregar uma mensagem? Tem tanta gente que fala tanta coisa, mas não se aproveita. Tem um amigo meu que diz assim: tem gente que fala uma tonelada e não se aproveita uma grama. Essa pessoa fala. Então não é falar por falar, não é citar versículos bíblicos apenas, né? Aqueles pregadores que metralham, né? Aí um monte de versículos bíblicos de cor e salteado e vai falando, às vezes muito desconexo e tal. Não é por aí, precisa ter uma mensagem. Então a gente vai aprender aqui, inclusive, que a pregação ela precisa ter começo, ela precisa ter introdução, ela precisa ter um corpo, né? Precisa ter pontos, precisa ter um desfecho, uma conclusão, uma aplicação, um convite. Então existe uma estrutura, né, para você apresentar uma mensagem. Então tem muitas pessoas que elas falam, e como diz o poeta, né, ou o profeta, como alguns queiram, quem fala muito é porque não tem nada a dizer, né? Então tem gente que fala, e aí 40 minutos, 50 minutos, uma hora falou, e você diz: mas o que ele quis dizer, né? Fica meio confuso ali, falou, mas não disse, né? Então a gente precisa entender que precisa ter uma mensagem, tá? Quarta linha aqui, ó, eu estou falando sobre o ponto de vista espiritual, tá? Precisa ter unção, segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Essa unção, eu me refiro à capacitação por Deus, tá? Ou a capacitação de Deus sobre a vida da pessoa. Essa capacitação, ela é espiritual. É a autoridade que Deus dá para a pessoa pregar. Então, não entenda a unção com a capacidade de operar milagres, não tem nada a ver. A unção que eu me refiro aqui, e o texto se refere, entendo, né, que outras partes da Bíblia se refere, a unção é a capacitação pelo Espírito Santo, dando autoridade à pessoa falar em nome de Cristo, tá? Então, assim, nós pentecostais prezamos muito e valorizamos muito o poder, não é? Mas a autoridade não é sinônimo de poder. Tem gente que tem poder e não tem autoridade, tá? Então, assim, entre os dois eu prefiro a autoridade. Claro que o ideal seria os dois, né? Mas a autoridade dá legitimidade ao que eu falo. A minha vida, ela pode ser uma vida de autoridade, nem sempre eu posso ter poder. É melhor a autoridade, que é a propriedade daquilo que se fala. Que é quando a pessoa fala, os outros ouvem e dizem assim: esse pode falar isso, porque ele vive. Ele de fato é aquele que acredita naquilo que ele está ensinando, né? Então a autoridade, amados, é unção. Unção, biblicamente, que eu entendo, é a autoridade dada por Deus àquela pessoa para falar em nome dele, para pregar o que ele está pregando, tá? Então a última coisa aqui, ó, precisa ter autoridade e ousadia, né? Marcos capítulo de número 1, versículos de número 21. Deixa eu ler aqui também, que eu não lembro esse Marcos 1 e 21 não, aqui de cor, para compartilhar com vocês, tá? Então Marcos 1 e verso de número 21 diz assim na minha versão: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então olha só, ensinava com autoridade, né? Inclusive, queridos, eu entendo que todo pregador do Evangelho precisa instruir as pessoas, tá certo? Outra questão que nós temos dentro das nossas igrejas pentecostais é um perfil, é uma identidade.
nem sempre, ou muitas vezes, o pregador não é um ensinador, ele não instrui, ele não orienta, ele não aconselha pela palavra. São exposições, muitas vezes, a preocupação de alguns pregadores é ser eloquente. A gente vai ver o que é eloquência, né? É ser eloquente, é ter frases de efeito, é impressionar o público, é ter sofisticação, desenvoltura, performance na pregação, né? Arrebatar o público, arrancar aleluias e aquela coisa toda. E não é o objetivo do pregador. O pregador ele precisa ter uma palavra de Deus que oriente a vida daquela pessoa, que instrua aquela pessoa, a ponto de aquela pessoa ouvir a palavra de Deus e entender claramente o que Deus está comunicando, o que Deus requer da sua vida, o que Deus está apontando, que caminho Deus está apontando para essa pessoa, né? Então o pregador deve ser esse orientador, esse instrutor, tá certo? Esse ensinador da palavra, né? É por aí que eu acho que é o caminho. Então, sob o ponto de vista técnico, ó, é a coluna aqui do lado, né? Tem que ter o dom da palavra, né? Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Então, Romanos, capítulo de número 12. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui, né? Fiz esse slide aqui. Deixa eu ver, isso mesmo. Ó. Capítulo 12 de Romanos, versículos de número 6, 7 e 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então precisa ter o dom, né, da palavra, tá? Precisa ter a habilidade da palavra. Então aqui, ensinar, exortar, ministrar, não é? São termos usados, inclusive, para aqueles que ministram, aqueles que pregam a palavra. Exortar aqui, queridos, não é ser bruto, né? Arrogante, autoritário, esbravejar, tá certo? O termo exortar é o encorajamento que o pregador dá através da palavra, ainda que ela seja de uma maneira mais incisiva, mais dura, mas encoraja o ouvinte, né? Infelizmente tem pessoas, elas acham que serem pregadores do cajado, né? Esse é o termo que usa, são esses pregadores que são João Batista da vida e tal, aquela coisa toda, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque nós somos chamados para pregar toda a palavra nos seus aspectos, que edifica, que consola e que exorta. Então, se você assume apenas um dos aspectos da pregação, é complicado. Eu sou do cajado, eu sou do amor, eu sou da edificação. Não, o pregador ele não escolhe o que ele vai pregar, ele tem que pregar toda a palavra de Deus e tudo que ela traz nesses principais ou nesses 3 principais aspectos que eu coloquei aqui, tá? Então, muito cuidado com esse negócio aí, né? Na outra coluna, ainda na segunda coluna aqui, na segunda linha, ó, conhecimento da palavra, 2 Timóteo 2:15, que nós já falamos aqui algumas vezes, né? Então, precisa conhecer, precisa ser perito, amados. Quem prega precisa dominar aquilo que prega, tá certo? Precisa entender exatamente o que ele está pregando, porque se eu vou tentar pregar aquilo que nem mesmo eu entendo, imagina que confusão, que coisa doida, né? Porque muitas vezes é muito bom quando acontece isso, é raro, mas é muito bom. Quando o pregador, ele prega, acabou a pregação, alguém aborda ele e diz assim: meu amado, eu não entendi muito bem o que você falou, você disse isso aqui, o que você quis dizer? Aí o pregador, ele vai e explica para aquela pessoa, porque é muito fácil você soltar uma frase, uma fala, né? E as pessoas às vezes ficam com dúvida, porque a fala não foi tão clara. Elas vão perguntar o porquê que você afirmou aquilo. Então, se a pessoa ela não tem um conhecimento daquilo que ela está pregando, ela não vai conseguir explicar, porque ela se limitou à frase de efeito, copiou de alguém, achou bonitinho no livro e reproduziu, mas não entende o que ela está passando. Então precisa manejar bem a palavra de Deus, tem que conhecer, tem que ter propriedade, como eu disse, tem que ser perito na palavra de Deus, né? Infelizmente, muitos acham que não precisa, mas a gente vê aí quanta coisa absurda em cima dos púlpitos, né? Ainda aqui, ó, 2 Timóteo 2,15, precisa manejar bem a palavra, precisa saber utilizar a palavra, argumentar na palavra, né? Precisa saber que aquele texto
ele tem outras partes da Bíblia, passagens que o reforçam, tá certo? Então precisa manejar a palavra bem, né? Saber conduzir toda a Bíblia, precisa conhecer de Gênesis a Apocalipse, precisa saber o que o livro de Gênesis traz como mensagem, o livro de Êxodo, o livro de Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, precisa conhecer Naum, Obadias, Joel, cada livro, que mensagem traz em cada um, precisa conhecer as cartas de Paulo, as cartas pastorais, precisa conhecer o livro histórico do Novo Testamento, os evangelhos, gênero literário, precisa entender o Apocalipse, o que ele traz, a carta de Tiago, a praticidade, o livro de Hebreus, precisa saber os temas que abordam cada carta, o que traz de ensino cada um, a quem é direcionado, quando foi escrito, por quem foi escrito. A gente falando, eita André, aí não dá não, como não dá? Tem que ser assim, amado. O reino de Deus é reino de excelência. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo número 1, quem deseja um episcopado, excelente obra deseja. Se a obra é excelente, o que cabe para nós? A excelência no que se faz, não é? Então a gente precisa entender isso aí, amados, certo? Não é um negócio assim feito de qualquer jeito, não. Ainda esse, o Salmo 119, né? Sob o ponto de vista técnico, tá? Tem que guardar a palavra no coração, esconder a palavra no coração. Queridos, eu sempre falo o seguinte, a palavra de Cristo, ela não pode vir em nossa vida, sobre nossa vida. O pregador precisa jorrar a palavra, então a palavra tem que sair dele, não tem que entrar nele. O obreiro já tem que ter a palavra escondida no seu coração, né? Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16. Ó, o pastor David está falando aqui, é verdade, está aqui no chat, né? É isso aí, pastor David. É dessa maneira, né, como diz nosso irmão, é desse jeito. Colossenses 3, versículo de número 16. Habite em vocês toda a palavra de Cristo, não é toda não, é ardentemente, né? Habite em vocês abundantemente toda a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos, com cantos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Então olha o que o texto diz, habite, resida em vocês toda a palavra de Cristo, abundantemente. Palavra abundante é isso, é aquilo que jorra, que transborda, que não, é tanta que não cabe em mim. Né? Então a palavra de Deus para o pregador deve jorrar, a fonte deve estar dentro dele, que é o Espírito Santo, e para que jorre a palavra, eu preciso tê-la na minha vida abundantemente. Então, queridos, o pregador precisa ser de fato uma pessoa que medite na palavra de dia e de noite, reflita na palavra, pense na palavra, não é? Como disse Paulo em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, ele diz, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, olha só o que a Bíblia recomenda para o pregador. Precisa ser um homem cheio da palavra, né? Cheio da sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio da sede de Deus, né? Uma pessoa que de fato seja esse duto, esse canal, essa ferramenta de Deus, essa via de Deus, onde a palavra flui e jorra para alcançar as pessoas que estão à sua volta e que o escuta, porque as pessoas, elas não precisam de sabedoria humana, elas não precisam de informações, tá certo? De conhecimentos gerais, elas precisam da palavra de Deus, né, escrita no nosso coração, o verbo vivo que se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e cheio de verdade, o Logos de Deus, o Cristo, precisa jorrar através da minha vida, da nossa vida, através da palavra de Deus. E o último aqui, a última linhazinha que eu coloquei, ó, precisa ser um instrumento, né, instrumento de Deus, 2 Timóteo 2:15, então, precisa ser uma ferramenta de Deus, uma pessoa usada por Deus, tá certo? Bora lá, na leitura aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui o slidezinho. A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra, e a pregação pela palavra de Cristo, que é Romanos capítulo 10, versículo de número 17, né? Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal no sermão, falta de vivência real do pregador da fé cristã,
falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja, falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos, falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Então, perceberam aqui, amados, quanta coisa que falta, e por faltar, né, muitas vezes as pessoas ouvem, como eu disse, mas a fé bíblica nelas não são geradas, porque falta esses aspectos aqui, né? Falta o conteúdo, a essência, a vida, né? Falta de fato a semente da palavra de Deus na vida da pessoa, e esses aspectos aqui é que vão determinar de fato, né, como o Espírito Santo irá usar esse canal aí. Diga, pastor Mário, abrir o microfone e fale, meu amado. Não? Ah, não. Não, estou fechando aqui. Ah, tranquilo, pensei que queria falar. Então vamos lá, mas fique à vontade aí, viu? Fique à vontade, vocês todos aí. Bora nós então aqui, ó. Eu vou falar sobre ética do pregador, né? A primeira impressão é a que fica. Vamos lá. Eu acho que tem umas coisas interessantes para nós aqui, ó. Em meio ao desenvolvimento da reunião, atravessa todo o corredor principal aquele que será o preletor do encontro, né? Toda a atenção está voltada para ele, que observado é dos pés à cabeça. Seu comportamento, imagem e exemplo são atributos, melhor dizendo, influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a sua resistência ao conteúdo na mensagem. Então nós vamos falar aqui sobre o comportamento, né, daquele que prega, como deve ser, tá certo? Não existe uma forma correta de se apresentar, né? Esteja de acordo com o local e ocasião. Para os homens, o uso do terno e gravata, eu estou dizendo aqui de uma forma mais geral para muitas igrejas, né? Mas outras não tem esse perfil. E aí o que eu quero pontuar aqui é adequado em quase todos os locais e ocasião, mas é preciso identificar o público onde se irá apresentar. Queridos, nós sabemos que hoje nós temos diversas igrejas onde elas têm seu comportamento nas vestimentas. Então, por exemplo, eu vou numa igreja mais tradicional, né, no sentido das vestes, lá o obreiro precisa de terno e gravata. Então, ainda que na minha igreja eu não use, não é meu hábito, mas se eu fui convidado para aquela igreja que tem esse perfil, eu devo respeitar a ética deles lá, não é? Então, se eu não concordo em ir daquele jeito, então eu não aceito o convite, tá certo? Eu não sou maior do que a comunidade de fé que eu vou servir com a palavra, tá? Então, a comunidade de fé que eu vou servir lá, eles são maior no sentido da decisão, né, na questão das vestes. Então, veja bem, nós temos aqui vários casos. Então, se eu vou lá numa batistona, muitas vezes, mais despojada, numa igreja, numa comunidade mais tranquilona, né? Estou falando em relação às roupas, às vestes, então eu vou lá de terno e gravata também, vou ficar meio descontextualizado, vai ser assim um estranho no ninho, né? Se eu vou na igreja, então, mais clássica, mais formal, e aí eu vou lá de camisetona, tipo essa daqui, ó, embora seja bíblico, tá, ó, guarde a sua fé, tá vendo, ó? Fé como grão de mostarda, é bíblico isso aqui, ó, a mostardinha aqui do lado, ó. Mas aí, né, irmão, as pessoas já vão assim receber o pregador já com um almeida de rejeição, porque tem esses aspectos que a gente entende, né, que Deus deixou lá para cada comunidade de fé resolver lá. São coisas de fato que a gente sabe que não altera, não influi no caráter de ninguém, nem é mais nem menos santo, mas a gente precisa entender o contexto que nós estamos inseridos. Por exemplo, se nós vamos em um quartel se apresentar, ninguém vai de bermuda e chinelo, difícil. A gente vai num fórum, né? A gente vai num tribunal, num lugar muito formal, você também não vai despojado. Como também eu não vou na praia de terno e gravata. Então nós precisamos entender esses contextos para nos apresentarmos adequadamente ali, tá certo? Então só para a gente achar o equilíbrio, e aí enfim, tem algumas questões aí, mas no geral essa é a recomendação, é a ética, né? A gente precisa saber muito bem, porque todos os holofotes, os olhos estarão em nós, né? Então eu percebo que tem uns irmãos aí, né? Os caras usam terno verde limão, aquele laranja cheguei,
né? Um sapato de 3 cores, preto com rosa, branco e sei lá que verde. Meu Jesus amado, né? O cara quer chamar atenção para si, como é esse negócio, né? O pregador na mensagem é aquele que deve ser o menos visto. É a mensagem que deve aparecer, né? É o conteúdo bíblico, não eu. Eu ali sou o menos importante desse negócio aí. Então a gente precisa ter muito cuidado, mano. Então a gente vê aí os caras aí, eu não sei se é uma escola. Oi? Tá, deixa eu. Ai, meu Deus. Mundo aí. Tá, vou pôr aqui, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar continuidade aqui, que eu acho que eu me perdi na leitura. Agora sim, tá bom. Não existe. Não, aqui eu já li que não existe a forma. Não estou falando de uma forma correta, estou falando de um bom senso. Tá certo? Bom senso. Esse, eu acho que talvez essa seja a palavra, né? Equilíbrio, bom senso. Cabe aí nessa nossa abordagem aqui, ó. Como são os membros daquela igreja que eu estou visitando? Quais são as características daquela denominação? Qual é o horário de início e término do culto? Em que bairro se localiza? Então, é bem importante isso para o pregador, né? Então, ele vai assumir lá, o púlpito foi convidado, ele precisa entender, tá? Isso, o irmão está falando aqui que o pregador não é o modelo, né? E tem uns aí que tem um... é um modelo ruim demais. Eu, quando sou convidado e eu vou assumir lá o microfone, a primeira coisa que eu pergunto, pastor, até que horas eu posso pregar? Tá certo? Até que horas eu posso pregar? Se ele falar, 15 minutos, é 15 minutos. Se ele falar 5 minutos, vai ser 5 minutos. Se falar, André, tem 1 hora, vou utilizar 1 hora, né? Então, a gente precisa ser ético, nós estamos falando de ética aqui, um comportamento ético, né? Então, esse negócio de não, Deus está falando, não ponha Deus no meio, nós não podemos chamar Deus para ser cúmplice, né, dos nossos desastres, tá certo?